Bom, então eu vou começar a fazer uma revisão, tá? E o que eu pensei para essa revisão? Eu pensei em justamente a gente recapitulando as questões das duas provas que eu dei, tá? E aí eu vou explicando e vou comentando as questões separadamente, tá? Então eu vou abrir e fechar a tela por algumas vezes, tá? Então, pegando aqui a prova um, a primeira questão da prova um era sobre esse gráfico, né? Então a questão era: o gráfico abaixo representa o perfil de inibição de duas enzimas, nomeadas como A e B, frente à administração de um pesticida organofosforado em ratos. Considere apenas o eixo Y da direita, tá? Que esse aqui é o percentual de resposta, tá? Sendo que esse percentual de resposta, na verdade, ele indica o percentual, ele expressa o percentual de mortalidade dos ratos, tá? Então, isso aqui é um teste com ratos, tá? E o eixo X é a concentração do pesticida, tá? Administrada nos animais, tá? Em miligrama por quilo, a dose que foi administrada, tá? Bom, então a primeira pergunta é a seguinte: as curvas representam uma relação dose-resposta? Explique. E a segunda é: qual das enzimas é mais sensível ao contaminante? A enzima A ou a enzima B? Por quê? Então, na verdade, a gente observando aqui esse gráfico, a gente vê que isso aqui é uma curva dose-resposta, tá? Por que isso aqui é uma curva dose-resposta? Isso aqui é uma curva dose-resposta porque conforme eu vou aumentando aqui a minha dose, eu também vou aumentando aqui a minha resposta. Então a gente observa que em ambas as curvas, tanto da enzima A quanto da enzima B, conforme a gente vai aumentando a dose, ela vai então crescendo e aumentando a resposta. Então é uma relação dose-resposta porque a gente vê, né, que o aumento da dose aqui no eixo Y gera um aumento da dose no eixo X, gera um aumento da resposta no eixo Y, tá? Então existe uma relação dose-resposta. Quando eu mexo num, eu observo um efeito no outro, tá? Bom, qual das enzimas é mais sensível ao contaminante, a A ou a B? Isso depende do ponto que a gente vai observar, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aqui uma dose de 3 miligramas por quilo, tá? A gente vê que, na verdade, a enzima A é mais sensível do que a B. Por quê? Porque enquanto a B não apresenta nenhuma resposta, a A já apresenta aqui um percentual de mortalidade de mais ou menos 15, 20%, tá? Bom, acontece o seguinte, que conforme a gente observa aqui as duas enzimas, a gente vê que a B, apesar dela responder mais tardiamente, ela responder então numa dose apenas de 4 miligramas por litro, tá? Ela alcança um nível de mortalidade maior, tá? Numa dose menor do que a enzima A. Então a enzima A, ela não alcança 100% de mortalidade. O máximo de mortalidade que a gente consegue observar aqui, nessa faixa de dose que a gente está analisando, né, é de 85%, vamos dizer assim, tá? Enquanto que nessa faixa de dose que a gente está analisando, a enzima B apresenta um percentual maior de mortalidade. Então, apesar da enzima B responder mais tardiamente, ou ela iniciar a sua resposta, né, a gente iniciar, ela causar mortalidade numa concentração um pouco maior do que a enzima A, né, ela é mais agressiva, porque ela numa faixa menor, ela já causa um efeito maior, tá? Mas eu deixei um pouco livre, né, essa resposta, porque eu deixei tanto a questão do tipo, dependendo do ponto que a gente pega da curva, a gente pode considerar a A ou a B mais sensível, né, e também deixei para responder também a questão, né, quem respondeu que a B é mais sensível, eu também deixei como correto, porque na verdade a B, ela responde ela começa a responder, né, ela começa a causar mortalidade, a gente começa a observar a resposta, na verdade, com uma dose um pouquinho maior, mas ela numa faixa muito menor do que a enzima A, ela já causa um efeito muito mais agressivo, tá? Bom, depois a segunda pergunta, tá? Era para listar pelo menos 3 funções do fígado e relacionar com as funções dos órgãos a quais o fígado está intimamente ligado.
Então a gente pode observar aqui, né? Então essas são as funções hepáticas, né? Nutrição e homeostasia, né? E aí a gente tem aquela questão do estoque e síntese de glicose, por exemplo, e o estoque e a síntese de glicose no fígado está diretamente relacionado a um outro órgão que é o pâncreas, por exemplo. Por quê? Porque, na verdade, essa entrada de glicose, né, para o fígado e o armazenamento de glicose, a quantidade de glicose armazenada no fígado, ela está diretamente ligada à quantidade de glicose circulante e está ligada ao pâncreas, que na verdade vai liberar insulina, tá? Ou para haver, então, por exemplo, para aumentar os estoques ou diminuir os estoques de glicose dentro do fígado, tá? Então tem uma relação direta aqui, né, com as enzimas alfa e beta, né, do pâncreas, tá? Depois tem a questão de filtrar as partículas, né? Então, assim, os produtos eles são absorvidos ali, né, pelo trato gastrointestinal e eles chegam ao fígado e o fígado ele vai fazer o que? Ele vai filtrar essas partículas, ele vai fazer uma barreira, na verdade, de coisas que foram absorvidas no intestino, tá? E que ele vai evitar que substâncias nocivas caiam na circulação sistêmica, né? Então, tanto a questão de partículas quanto a questão de bioativação e detoxificação, né, estão relacionadas ao intestino, né? Então, relacionada a um outro sistema, né, ao trato gastrointestinal ou a um outro órgão, vamos colocar assim, né, que seria o intestino, tá? Depois aqui a gente tem um outro fator, né, aqui do fígado, que é a detoxificação, a eliminação da bilirrubina, né? Então a bilirrubina, na verdade, ela é um produto oriundo da degradação de hemácias que acontece no baço, tá? Então é uma atividade esplênica, né? Então, na verdade, essa degradação de hemácias, né? Essa degradação dessas células vermelhas, né? Quando elas atingem uma idade já estão velhas, né? Ela produz esse composto aqui que é a bilirrubina, e a bilirrubina, então, ela vai para o fígado e ela vai ser mandada para fora do corpo através da bile. Tá? E aí a gente também pode relacionar, né, as atividades hepáticas com a formação e a secreção da bile, né? Então a síntese de sais biliares, né, a excreção de bilirrubina, a excreção de xenobióticos. Então aqui é um resumo, tá, de todas as funções hepáticas e a relação então com, por exemplo, 3 órgãos que eu já coloquei aqui, né? Então a questão da síntese de glicose, né, e o estoque então de glicose relacionado então com o pâncreas, tá? Então a gente tem todo esse metabolismo da glicose relacionado com a questão pancreática, né, que é a síntese, por exemplo, de insulina e glucagon. Depois a gente tem, né, a filtração de partículas, e a questão de detoxificação muito relacionada com a circulação porta, né? Então aquilo que é absorvido no intestino e vai para o fígado, para que o fígado faça essa limpeza, né? E impeça que substâncias tóxicas caiam na circulação sistêmica e provoquem toxicidade para o organismo. E a gente tem aqui a relação com o baço, né? Indicando então que a hemácia degradada no baço, ela acaba gerando um metabólito que é a bilirrubina, e essa bilirrubina então ela vai para o fígado para ser excretada via bile. E por fim a gente tem então a associação do fígado, né, com a vesícula biliar, né? Então o fígado ele produz a bile, né? Essa bile então ela tem várias funções, que é a função tanto de emulsificar a gordura para facilitar a absorção no trato gastrointestinal, quanto de excretar então substâncias que são tóxicas para o organismo, né, como a bilirrubina, metais e outros xenobióticos, tá? Então aqui seria a pergunta 2 da prova estaria focada então nessa questão aqui, tá? Bom, voltando para a prova, né? Então aqui o fígado, então, ele tem um papel crucial na detoxificação de compostos, o que está diretamente relacionado com a sua localização anatômica e capacidade bioquímica. Tendo isso em mente, responda. Vamos lá. Cite e explique um fator anatômico que faz o fígado um órgão estratégico para detoxificação. Então, aqui, muito claramente, isso aqui, na verdade, desculpa, mas ainda é relacionado com outro. Então, a gente tem aqui, ó, o baço, o pâncreas, o trato gastrointestinal e a bile, né, como órgãos associados, então, ao fígado e que tem relação fisiológica, né?
Agora, indo para essa pergunta, então, da relação do fígado, né, com essa, esse fator anatômico que faz do fígado um órgão estratégico para detoxificação, a gente tem esse slide aqui, né, que mostra a circulação porta-hepática. Então, na verdade, o que acontece, né? Existe uma relação direta entre o intestino, né, e o fígado, e eles estão ligados por essa circulação que a gente chama de circulação porta-hepática, né, e essa circulação, né, isso aqui anatomicamente é estratégico, para quê? Porque aquilo que é absorvido no intestino, como eu já comentei, ele acaba caindo no fígado, e o fígado ele vai fazer o quê? O fígado ele vai, então, fazer essa questão da detoxificação. Então, a resposta a essa pergunta era basicamente essa circulação porta-hepática que faz com que o fígado seja uma barreira, né, para tudo aquilo que é absorvido no intestino, então ele acaba sendo uma barreira para aquilo que não é interessante para o organismo. Então, ali ele já metaboliza e ele já trata de tentar excretar alguma coisa ali via bile, tá? Então, é basicamente isso aí, tá? Bom, depois, o que seria a capacidade bioquímica e explique em linhas gerais os processos de biotransformação. Então, aqui, na verdade, muito resumidamente, eu já comentei com vocês que isso foi tema da disciplina de toxicologia celular, então eu não vou entrar a fundo nisso, mas essa capacidade bioquímica do fígado é o quê? É ter uma alta atividade das enzimas de fase 1 e as enzimas de fase 2. Então, as enzimas de fase 1, elas vão fazer aquele processo de biotransformação, né, que envolve oxidação, redução, hidrólise, né, hidratação, e isso vai fazer com que haja uma transformação, então, da molécula, né, a fim de que essa molécula fique o quê? Mais solúvel para ser excretada. Então, o fígado tem muita enzima e elas são super ativas, essas enzimas de fase 1. Tá? Ao mesmo tempo que ele também tem uma alta concentração, né, dessas enzimas de fase 2 que também são bastante ativas, né? E essas enzimas de fase 2, elas já são aquelas enzimas que vão conjugar aquele elemento, né, aquele xenobiótico, aquele elemento que tem potencial para causar toxicidade. Então, a gente tem a sulfatação, a glucuronidação, né, a conjugação com a glutationa, né, a metilação, enfim, existem várias reações que são reações de fase 2 que vão fazer com que também esse xenobiótico, esse corpo, esse elemento potencialmente tóxico seja neutralizado, né, e fique com aumentando também a solubilidade dele para ser excretado. E essa excreção ela pode acontecer então via urina e através da bile, portanto, saindo nas fezes, tá? Então, a capacidade bioquímica que eu queria que vocês descrevessem, a capacidade bioquímica hepática é essa grande quantidade e de enzimas de fase 1 e de fase 2, que também possuem muita atividade, né, que estão bem ativas ali no fígado, fazendo então aquele papel de detoxificação tão importante, tá? Lembrando que isso tem relação com a pergunta anterior, né, porque na verdade o que acontece? A gente não tem uma seleção muito criteriosa daquilo que é absorvido no intestino, né, ele é um epitélio absortivo, então ele acaba absorvendo muitas das coisas que a gente ingere, né, não tem uma seletividade muito grande, e quem é que vai fazer esse papel, então, de tentar neutralizar ou tentar melhorar o processo de excreção desses compostos que são absorvidos no intestino é o fígado, tá? Bom, a outra pergunta era a seguinte: a morte de uma célula hepática pode ocorrer via necrose ou apoptose. Diferencie esses dois processos e mencione possíveis consequências de um ou outro. Então, na verdade, basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem duas células normais, né? Então, aqui é a célula normal. Aqui ela passando pelo processo de necrose. Então, na verdade, existe uma série de efeitos. Então, a tumefação do retículo endoplasmático da mitocôndria, né? A formação dessas bolhas de membrana. E aí eu tenho uma lesão progressiva. E essa lesão progressiva vai fazer com que haja o rompimento, tá, das membranas celulares e a liberação, então, de substâncias
que ocorrem dentro da célula. E dentro dessas substâncias, a gente pode ter várias enzimas digestivas, como, por exemplo, as enzimas lisossomais, né, e outras moléculas, né, que na verdade elas são boas para ficar dentro da célula, mas quando elas são extravasadas, quando a gente tem uma extravasação, elas começam, né, a provocar um dano, então, um efeito nas células que ficam ao redor dessa célula que sofreu a necrose, né? E isso, na verdade, é agravado por um processo inflamatório. Por quê? Porque, na verdade, o objetivo do processo inflamatório é o quê? Quando o corpo, né, algum tecido está sofrendo algum efeito que não é um efeito legal, o que que acontece? Existe uma série de substâncias que são liberadas, tá? Que depois vocês vão ver mais a fundo com o professor Pablo, né, na questão da imunorremediação, mas é uma série de substâncias que são liberadas que elas chamam, né, os glóbulos brancos, que elas chamam, na verdade, esse processo inflamatório. E o objetivo ao final desse processo inflamatório é o que? É resolver o problema ali, né? Só que muitas vezes esse processo inflamatório acaba gerando um tecido cicatricial. Então a gente pode ter uma perda funcional, né? A gente tem uma alteração fisiológica e a gente pode ter uma perda funcional, então, daquela região onde então ocorreu essa cicatrização, né? Com deposição de colágeno, enfim. Então a gente tem uma perda funcional. Agora, lembrando que isso só aconteceu porque se gerou uma reação inflamatória e essa reação inflamatória só aconteceu porque houve um rompimento celular não programado com a liberação, então, de uma série de substâncias que provocaram, então, um dano, né, que começaram a causar problemas ali, né, a digestão e alguns outros problemas ali no entorno, né, dessa célula que foi necrosada, né? Enquanto que a apoptose ele já é um processo que a gente conhece como morte celular programada, tá? E ele é um processo onde a célula ela começa a sofrer uma série de reações. Essas reações elas têm uma sinalização, né, celular, então as caspases, etc. Então uma série de enzimas entra em ação, né? Então existe a condensação da cromatina, formação de bolhas, essas bolhas então elas formam esses corpos apoptóticos depois, e esses corpos apoptóticos eles são fagocitados então por um macrófago, por exemplo, né? Mas você não tem o rompimento da membrana e o extravasamento dos compostos, de coisas que tem dentro da célula, né? Então você acaba não tendo esse dano, né? Você não observa esse efeito inflamatório, porque na verdade a gente não tem esse rompimento da membrana, então a gente não tem a liberação dessas substâncias internas da célula que podem causar então esse dano e essa reação inflamatória. Bom, a outra questão era para relacionar em termos mecanísticos a ingestão de grandes quantidades de paracetamol com a necrose hepática. Então a gente tem essa figura aqui, né? Então o que está mostrando essa figura? Então assim, se a gente for pensar no momento em que há a ingestão do paracetamol, o paracetamol ele passa então, né, pelo processo de biotransformação, né? Tanto aqui por esse processo aqui de glucoronidação e sulfatação, e depois ele pode ser conjugado, então, a GSH, né? Então, o que que acontece, né? 2% do paracetamol que entra, ele é excretado, né, na sua forma livre na urina, né? 90% sofre esse processo de glucoronidação e sulfatação, tá? Que também é um processo de conjugação, e de 5 a 9% forma esse metabólico aqui, então, pela enzima aqui de fase 1, pela CYP, né, forma esse metabólito, que é o NPQI, e esse NPQI, ele é um metabólito altamente reativo, ele é um metabólito que ele pode causar, então, toxicidade. Então, o que que acontece? Esse NAPQI, ele é, então, conjugado pela GSH, né, para ele, então, ficar neutralizado, ele ficar não tóxico e ser eliminado, né? Então, essas duas formas aqui, o objetivo é eliminar, tá? Bom, o que que acontece? Quando a gente tem uma alta ingestão aqui de paracetamol, né, eu não vou dar conta de fazer, não é 90% que eu vou conseguir fazer a glucuronidação e a sulfatação. O que que acontece? Eu vou ter uma quantidade extra, né, uma quantidade maior sendo formada de NAPQI. E essa quantidade aqui, né, maior, ela pode superar a minha capacidade, né, de
conjugação com a GSH, ou seja, eu posso estourar os meus estoques de GSH, né? Ou eu posso estourar a minha atividade de GST, que é quem faz essa conjugação. Com isso, vai sobrar NAPQI, ou seja, eu vou ter uma quantidade maior desse metabólito aqui, que é reativo. E esse metabólito, como ele é altamente reativo, ele pode, então, reagir com biomoléculas, provocar reação inflamatória, e isso pode levar à necrose de células hepáticas, né, dos hepatócitos, tá? Aqui é o mesmo processo, né, mostrando o mesmo processo, só que de uma maneira um pouco diferente. Então aqui a gente tem o paracetamol, né, o paracetamol então ele pode aqui sofrer 3 caminhos, ou ele vai ser conjugado ao ácido glucurônico, né, ou ele vai então ser conjugado então nesse processo de sulfatação, tá? Formando então um conjugado com sulfato. Esses dois elementos eles são não tóxicos, tá? E eles são eliminados. Ou ele pode sofrer a ação da CYP, aqui especificamente CYP2E1 e CYP3A4, né? Então essa aqui é a enzima de biotransformação. Então aqui ele pode sofrer essa biotransformação e originar esse metabólito aqui, que é o NAPQI. E esse metabólito aqui, ele na verdade pode se conjugar à glutationa, né, com a ação então da GST, formando então também um composto não tóxico que é excretado via rim, tá? Ou ele pode então reagir com proteínas e ácidos nucleicos, né? Então ele pode na verdade provocar uma alteração então, né, nessas proteínas e ácidos nucleicos intracelulares, e isso fazer com que haja, por exemplo, uma necrose hepática. E a necrose hepática vai depois acabar gerando, então, uma cirrose, né, se ela acabar ficando muito progressiva, se ela progredir, né? Então, esse metabólito aqui intermediário, ele é altamente reativo, vai reagir com as biomoléculas, né, e vai acabar provocando a morte celular por necrose. Então, o problema da gente ingerir muito paracetamol é que a gente também vai acabar tendo mais esse metabólito reativo, né? A quantidade de formação desse metabólito reativo vai ser maior do que a capacidade que eu tenho, que o fígado tem de neutralizar ele. Então ele vai acabar sobrando muito. E se ele sobrar, ele vai então provocar essa reação com biomoléculas e ao fim a necrose dos hepatócitos, né? E a gente já viu que o efeito necrótico, né, causa um processo inflamatório e isso pode evoluir então para uma fibrose e até para uma cirrose hepática, tá? Mas principalmente para uma fibrose. Bom, voltando lá na nossa prova, a gente tem uma outra pergunta, que é o que é a condição de colestase canalicular e como isso pode ser relacionado ao sintoma de icterícia ou amarelão, né? Então, a colestase, na verdade, ela pode ser metabólica ou obstrutiva, tá? Então, na verdade, o que acontece com essa colestase? Vamos falar aqui da obstrutiva, né? É que ela pode, então, causar uma redução, uma obstrução, então, do canalículo biliar. Então, em vez de eu conseguir eliminar, né, a bile, uh, uh, os xenobióticos ou esses metabólitos que não são importantes, que são tóxicos, inclusive, para o organismo, em vez de eu conseguir eliminar pela bile, eu não consigo eliminar. Então, na verdade, esse vai começar a haver um extravasamento, né? Então, a formação da bile, né? A secreção da bile e desses produtos através do canalículo biliar, eu acho que eu tenho uma figura aqui, né? Vamos lembrar que aqui esse verde, né, seria o duto biliar. Então, o que acontece é que a gente tem os hepatócitos secretando, né, essas substâncias aqui para dentro desses canalículos biliares, né, que depois vão formar o duto, os canalículos biliares maiores, né, que vai dar origem ao duto biliar. Então, o que acontece? Se eu tiver uma obstrução, né, ou se eu tiver um problema nessas células aqui, né, que fazem parte então da parede desse canalículo biliar,
eu não vou conseguir secretar aquilo que eu preciso secretar para formar bile. E dentre essas substâncias eu tenho tanto os sais biliares, que são importantes então para aquela questão, né, da emulsificação da gordura, absorção da gordura e etc., quanto dessas substâncias, desses xenobióticos e metabólitos, na verdade, que são substâncias que têm que ser excretadas do corpo, que não são interessantes para o corpo, que são restos, né? Então, na verdade, o que acontece? Se eu tiver uma colestase, um problema, né, tanto obstrutivo quanto nessas células aqui do canalículo biliar, eu não vou conseguir, então, excretar a bile. E aí, o que pode acontecer? Eu posso ter um acúmulo dessas substâncias entre os hepatócitos, né, dentro e fora desse canalículo. Inclusive, a bilirrubina, por exemplo, que é um metabólito que eu comentei, né, que é um produto lá da metabolização, da degradação de hemácia, em vez de ela estar dentro do canalículo biliar, ela pode estar ali no interior dos hepatócitos ou no espaço intersticial, né, entre os hepatócitos. Então, na verdade, isso é o que a gente chama de amarelão, que realmente a pessoa começa a adquirir, né, e apresentar uma cor amarelada, justamente porque a gente tem um acúmulo dessa bilirrubina circulante, né, um acúmulo dessa bilirrubina no fígado, e isso porque a gente não consegue excretar em função dessa colestase canalicular, que pode ser tanto obstrutiva, ou seja, tem algo obstruindo o meu canalículo biliar, como pode ser metabólica, ou seja, essas células, né, que secretam as substâncias para dentro desse canalículo biliar, elas não estão transportando bem essas substâncias, elas estão danificadas, tá? Então eu posso ter essa colestase, né? E então aqui a gente tem os efeitos que eu comentei, né? Então a lesão da célula vai causar um produto de acúmulos, um acúmulo de produtos químicos no fígado, né? Que são podem ser indutores da colestase, ou seja, a colestase ela pode ser inclusive causada por um produto químico, tá? E isso vai gerar, né, o que? A consequência, a gente vai ter ácidos biliares, né, que são potencialmente citotóxicos, eles deveriam estar dentro do canalículo, né, eles são sintetizados, eles são secretados para dentro do canalículo, eles devem estar no canalículo, se eles estiverem circulando, eles podem causar citotoxicidade, né, ou seja, toxicidade das células, e eu vou ter o que? A bilirrubina e outros constituintes da bile circulando em altos níveis no sangue. Por quê? Porque eles não estão sendo eliminados, né? Então eles acabam extravasando, tanto eles ficam dentro das células, acabam extravasando para o líquido intersticial e acabam extravasando para a circulação sanguínea, né? Que a gente sabe que o fígado, né, ele possui aqui o que a gente chama desses sinusoides, né? Então tem uma íntima relação então com esses sinusoides. Então, na verdade, essas substâncias elas extravasam para o interstício e acabam extravasando pelos sinusoides. Então, o que eu vou ter é o que? Em vez desses produtos estarem sendo excretados, esses produtos vão estar no sangue, né, circulando pelo corpo. Então, é muito importante que haja essa colestase canalicular, é muito importante que ela seja resolvida, né, para que a gente consiga efetivamente eliminar essas substâncias que são tóxicas, né, e não manter elas dentro do corpo e muito menos circulando, tá? Bom, voltando lá para nossa prova, a outra questão era: alterações nos sinusoides, tanto por dilatação quanto por obstrução ou destruição das suas paredes, pode levar à alteração na função hepática. Explique o papel dos sinusoides para o fígado. Então, na verdade, voltando aqui, né, esses sinusoides, eles são o quê? Eles são, na verdade, capilares que correm, né, aqui entre os hepatócitos. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem na periferia, né, aqui do ácido, então isso aqui é um ácido hepático, né, o ácido é a unidade funcional do fígado, vamos colocar assim, tá? Então a gente tem na periferia desse ácido hepático chegando tanto sangue arterial, tá, vindo do coração, quanto sangue vindo ali cheio de nutrientes e de outras substâncias do sistema porta-hepático, tá? E o que acontece? Aí ocorre uma ramificação, tá, desses vasos, né? Dentro dessa ramificação, esses vasos ficam ramificados bem fininhos, tá? Levando então tanto nutrientes quanto oxigênio para os hepatócitos, tá? E também levando as substâncias, tudo que foi absorvido ali no intestino, né? E esses sinusoides, né, que são ramificações então desses vasos que chegam na periferia do ácido, eles desembocam aqui numa veia central que a gente chama de veia hepática, né? E essa veia hepática então ela sai para a circulação sistêmica,
tá? Então, esses sinusoides, eles têm um papel muito importante, que é levar o oxigênio e levar nutrientes, tá, para o fígado, né? E pegar do fígado aquilo que o fígado produz e levar então para a circulação sistêmica, tá? Então eles irrigam todo o fígado, né? O fígado ele é muito vascularizado, ele é bastante irrigado, então a gente tem uma rede muito grande desses sinusoides. Então eles irrigam o fígado, levando substâncias que são interessantes para o fígado e retirando do fígado substâncias que também são interessantes para o corpo, porque, por exemplo, os nutrientes que entram, né, que são absorvidos ali via trato gastrointestinal, eles passam pelo fígado para depois então chegar na circulação sistêmica, tá bem? Bom, então aqui só uma visão um pouquinho mais aproximada, né? Então a gente tem aqui ó, os sinusoides, tá vendo? Ó? Então a gente tem o vaso, né? Chegando aqui da periferia e ó, formando aqui os sinusoides. Aqui uma artéria chegando da periferia e formando os sinusoides, tá? Então, na verdade, é isso que a gente tem. Ó. Esse aqui é um ramo, né, da veia portal, ou seja, vem do fígado. Isso aqui é um ramo da artéria hepática, ou seja, ele chega com sangue arterial rico em oxigênio. E aí esse aqui a gente tem os sinusoides, tá vendo? Tô desenhando eles aqui e eles passam aqui, né, através dos hepatócitos, né? E aqui existe a troca, então, entre os sinusoides e os hepatócitos. Então, eles são muito importantes, né? E essa anatomia ela é super importante, porque como o fígado ele é um órgão muito ativo, ele precisa muito de muita irrigação, né? Tanto para essa questão de nutrição quanto para essa questão de oxigênio, né? E aqui lembrando, a gente também tem as células de Kupfer, né? Que são macrófagos que ficam ali nos sinusoides, né? Para uma maneira de proteção contra corpos estranhos, como por exemplo partículas que chegam através então do ramo da veia portal, ou seja, que chegam via, né, que foram absorvidos no intestino e chegam através da veia portal no fígado, tá bem? Aqui só num outro desenho, né? Aqui a gente tem o lúmen do sinusoide, então aqui passa, né, o sangue, né? A gente tem um espaço que a gente chama de espaço de Disse, ele é um espaço fluido, né? Mas quando a gente tem uma fibrose, esse espaço ele fica com excesso de colágeno, tá? Então essa fluidez desse espaço ele fica super rígido, tá? Então isso é uma característica de tecido fibrótico, né? As células de Kupfer aqui, que são macrófagos, células de defesa dentro então desse sinusoide, tá? Depois a gente tem as células de Ito ou estelada, que estão associadas aos estoques de vitamina, por exemplo, né? E aí a gente tem então aqui os hepatócitos, né? Então, entre os hepatócitos e o sinusoide a gente tem esse espaço de Disse. Lembrando que entre uma célula endotelial e outra do sinusoide, a gente tem um espaço grande. Esse espaço grande é justamente para permitir o extravasamento, né? Para otimizar esse extravasamento, então, desse líquido que está no lúmen do sinusoide. Mas lembrando que esse espaço ele tem um limite, por quê? Porque não é objetivo, né? Não é interessante que se passem grandes proteínas como a albumina, né, ou células sanguíneas, né, porque obviamente que por aqui passam células sanguíneas, né, então aqui ó, tá até o desenho de uma hemácia aqui, tá, então aqui passam células sanguíneas, então mesmo que haja, né, um endotélio, vamos dizer que frouxo, né, com espaço entre uma célula e outra, esse espaço ainda assim tem que ser limitado justamente para que as células sanguíneas não extravasem para o fígado, né, e grandes proteínas. Tá bem? Só lembrando aqui, né, que ali de acordo com a proximidade, né, então aqui seria uma zona periférica e aqui seria a zona central, né, então só indicando, a zona periférica tá aqui, né, e a zona central tá aqui. Então, na zona periférica, a gente tem chegando, né, tanto a veia, né, portal, quanto a artéria hepática, né? Então elas chegam aqui por essa região então periférica, né? E correm através dos sinusoides até então essa
região central, onde a gente tem a veia hepática. E aqui, então, por exemplo, nesse primeiro momento, né, como a artéria chega por aqui, os sinusoides arteriais chegam por aqui, eles chegam muito ricos em oxigênios, né? E aqui, por exemplo, já na região mais próximo ao centro, né, já é pobre em oxigênio. Então, na verdade, existe uma zonação, tá, das células. Então, por exemplo, na zona 1 a gente tem células ricas em mitocôndrias, né, porque eu tenho bastante oxigênio, eu consigo produzir muita energia, ocorre o metabolismo da gordura, a gliconeogênese, né, que é a formação de glicogênio, que é uma forma de estocar glicose no fígado, né, processo de detoxificação de ureia e amônia, e tem alta concentração de GSH. E na zona 3 a gente tem uma maior atividade da P450, então está relacionado à parte de detoxificação, ela fica um pouco mais, pela P450, um pouco mais relacionada à zona 3. Bom, voltando então à nossa prova, definir esteatose e relacionar com o mecanismo de intoxicação hepática pelo álcool. Então, só mostrar aqui, né, o que é esteatose? A esteatose, na verdade, ele é um acúmulo de gordura no fígado, né? E aí a gente tem aquele videozinho que eu passei para vocês, né, mostrando então a questão da metabolização do álcool, né? Então tem toda aquela questão do álcool, né, da formação do que o metabolismo do álcool ele na verdade produz muito. Vou escrever, vou colocar aqui em cima. Peraí. Desculpa. Ele produz muito. Ops, desculpe. Ele produz muito. Ih, acho que eu tive da caneta. Espera só um pouquinho. Ele acaba produzindo muito NADH, né? E o NADH, na verdade, ele é um inibidor, então, do processo da beta-oxidação, e o processo da beta-oxidação é o processo onde a gente vai ter, então, a degradação da gordura, né? Esse vídeo, na verdade, ele está disponível, né, lá no nosso AVA, então vocês podem acessar por lá, né? A esteatose não leva à morte dos hepatócitos e é um processo reversível, ou seja, existe a possibilidade de você, então, fazer, né, a beta-oxidação dessa gordura que está no fígado, né? E isso está muito associado não só à ingestão de álcool, como mostra o vídeo, né, mas também à questão do diabetes e da obesidade, né? Então, o excesso de gordura, na verdade, tem a questão do álcool, né, que leva à formação de muito NADH, o que inibe a beta-oxidação, né, ao final das contas, e tem a questão do indivíduo que come muita gordura, né, e aí essa gordura ela acaba então se acumulando no fígado, né, e aí à medida que o indivíduo ele vai então consumindo, vai gastando energia, né, vai consumindo energia, vai fazendo exercício, ele pode então sim fazer a beta-oxidação dessa gordura, né, e ter uma reversão desse quadro de esteatose, tá? Então a esteatose ela não tem uma única causa, tá? Ela tem diferentes causas, mas a obesidade, né, e o indivíduo sedentário, ou seja, que não faz exercício, e o etanol são causas muito, são as causas mais, são as principais causas, então, dessa esteatose, que é o acúmulo de gordura, né? Lembrando, então, tá, gente, que tem o vídeo, e aquele vídeo tá disponível ali no AVA para vocês assistirem, né? Eu fiz uma tradução em português desse vídeo, tá? Vamos lá para a nossa provinha de novo. Define esteatose e relacione com o mecanismo de intoxicação, já foi. Explique o que é fibrose hepática e como pode evoluir para um caso de cirrose, um quadro de cirrose, tá? No que isso implica. Então, na verdade, o que acontece? A fibrose, na verdade, então ela geralmente é originada de um processo inflamatório, é quando acontece então o acúmulo de fibras colágenos ali entre as células de hepatócito, tá? E o que acontece? Isso faz com que a arquitetura do fígado seja destruída. Por quê? Porque naquela região onde tem a fibrose, é uma região que não vai ter mais a cara de fígado, não vai ter mais uma cara saudável ali. Até, não é que, não necessariamente é um tecido morto, entendeu? É um tecido vivo, porque a gente tem a circulação, mas ele é um tecido que ele, morfologicamente, não é mais parecido com o tecido saudável. E se morfologicamente ele não é mais parecido com o tecido saudável, fisiologicamente
fisiologicamente ele também não é. Então o que que significa? Significa que um tecido fibrótico ou cicatricial, ele é um tecido que ele já não exerce mais a função. Então, se a gente tem uma fibrose, aquela região fibrótica, ela não vai funcionar como um fígado normal, ou seja, a gente precisa alocar aquela função daquele espaço para outros espaços no fígado. A gente acaba sobrecarregando outras regiões do fígado que não estão com a fibrose, né? Só que se esse quadro de fibrose ele evolui, né? Então a gente tem uma evolução dele, a gente tem ele ocupa um espaço maior, então ele ali vai para um quadro de cirrose. Qual que é o problema da cirrose? A cirrose é um quadro gravíssimo de fibrose. E a cirrose, ela leva ao óbito, porque na verdade significa que o fígado, grande parte do fígado não está funcionando. E se a gente tem as funções minimizadas ou se grande parte do fígado não está funcionando, isso significa o quê? Isso significa que eu não vou poder fazer todas aquelas funções hepáticas que estão listadas aqui e que são vitais. Então eu não vou conseguir secretar bile, eu não vou conseguir fazer a detoxificação de compostos que foram absorvidos ali pelo trato gastrointestinal, eu não vou conseguir fazer a síntese e o estoque de glicose. Então assim, eu não consigo nem fazer metabolização, nem fazer funções fisiológicas como estoque de glicose e nem fazer e produção de bile e nem conseguir fazer a excreção de substâncias, né, através da bile. Ou seja, são funções vitais. Se a gente não consegue fazer essas funções hepáticas, se o fígado está tão comprometido que ele não consegue fazer essas funções hepáticas, não tem como o indivíduo sobreviver. Então ele pode se ir ao óbito. A cirrose é uma causa de óbito, né? Que é uma fibrose muito progressiva, que é um tecido cicatricial que não consegue, onde eu não tenho a função hepática ali, né? Então aqui só para mostrar aqui, ó, um fígado saudável, um fígado com gordura ou esteatose, né? Opa, desculpa. Um acúmulo então de gordura, depois eu tenho o fígado, né, com fibrose, então a gente vê aqui ó, a deposição de colágeno, e o fígado com cirrose, então muita deposição de colágeno, né? Um estado progressivo da fibrose, tá?